E louvo a Deus por minha esposa, a missionária Valderina, que está aí. E que Deus venha nos abençoando no nome santo do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos aqui fazer a leitura no livro de 2 Reis, versículo, no capítulo 2, no versículo 9. Glória ao Senhor Jesus. Sucedeu, eles passando por ali, Elia e Eliseu, e ele pede, porque antes de o Senhor me tirar eu de ti, eu quero uma unção recobrada do teu Espírito. Pode se sentar dando glória para Jesus. Glória a Deus. Aqui o profeta Eliseu, ele pediu essa unção não para se orgulhar, para se encher de autoridade, mas ele pediu essa unção redobrada porque precisava, porque ele ia lutar, era uma coisa física e espiritual. E ele pediu essa unção como herança, que o mestre dele estava partindo para o lado do Pai, e ele precisava dessa unção, como nós conhecemos os milagres do profeta, que foi muitos milagres que ele fez, e nós observamos os milagres do profeta. Foi quase igual aos milagres de Jesus. Ele foi bem, a unção dele ali, ele foi bem sucedido ali nos seus milagres. E foi 16 milagres que ele fez. Glória a Deus, aleluia. Mas para ele chegar nessa unção, ele passou 10 anos servindo o seu mestre com obediência. Foi um servo obediente, e para ele seguir o profeta Elias, o profeta Eliseu era um bem sucedido, era dono de terra, fazenda, trabalhava na agricultura e tinha gado, mas ele deixou ali tudo para trás para seguir na obra. Ele abandonou a riqueza, era sucedido, e ali, para que ele não estivesse ali no meio do deserto, ali na peleja, na luta, para ele não se lembrar das coisas que ele tinha, ele achou melhor ele atuar. Matou os seus bois e com seus carros de aradar a terra, ele queimou e fez ali a brasa para a saúde e deu para o seu servo. E ele era rico, ele tinha servo, era um homem rico, mas ele deixou tudo para trás para fazer a obra junto com o seu mestre, o profeta Elias. E quando ele abandonou, ele seguiu em obediência o seu mestre. E nós observamos que tem muitos que deixam o seu trabalho para fazer a obra do Senhor. Como nós temos aqui o que afundou a Assembleia de Deus Frente Missionária, nosso presidente, Romerito Gomes, ele tinha o trabalho dele, deixou
para fazer a obra de Deus, para libertar a vida, para tirar os cativos dos presídios, aquelas pessoas endemoniadas. Nós observamos, né, do começo desse ministério, que eu estou vai fazer agora 10 anos que eu estou no Ministério Assembleia de Deus Feito Missionário. Já vi muitos milagres acontecendo nesse ministério. O Senhor opera muito milagre através do nosso presidente. E a minha foi um desses que achou melhor deixar a sua riqueza para trás para levar a palavra, levar o milagre para aqueles que precisavam. Parecendo com o milagre do Senhor Jesus, né? Que Jesus largou o seu trono, largou toda ali a sua beleza, as suas vestes real, e veio a essa terra, né? Para libertar aquele demoniado gadareno. Que não fosse Jesus ter vindo libertar, o que tinha acontecido? Que não fosse o profeta Eliseu ter abandonado tudo para seguir a obra de Deus, o que tinha acontecido com aquela cidade que a água não prestava para beber, as mulheres que estavam grávidas tomavam daquela água, vinha um aborto, mas o profeta chegou lá, fez um grande milagre ali. E por isso que ele pediu essa unção renovada, não para se achar, mas para fazer a obra do Senhor. Quando nós escolhemos fazer a obra do Senhor com amor, porque Ele fez com amor. Quando a pessoa abandona tudo, deixa tudo para trás, é porque tem amor nas coisas de Deus. E aquele profeta, ele tinha amor nas coisas de Deus. Até depois de morto, ele fez milagre. Onde botaram na cova dele, e na hora que tocou nos ossos dele, ressuscitou. E é porque ele tinha amor. Deus é com ele. Deus é com aquele que ama a obra. Aquele que deixa o que fazer em casa, tira o tempo para a obra. Deus ama. Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o profeta não se importou o que ele ia passar a comer, né? O que ele ia se alimentar, vestir. Ele deixou ali o Senhor trabalhar na vida dele. Deixou o Senhor ali prover o que ele precisava. Ali onde ele foi abençoado pela Salomita, aquela mulher aonde que não fosse o profeta ter abandonado tudo para fazer a obra de Deus, aquela mulher que tinha um sonho de ter um filho, não tinha acontecido, porque ele orou sobre ela e ela engravidou, e o menino dela faleceu, e ele orou e ele ressuscitou. Glória a Deus. Foi um grande profeta de Deus na terra. Glória a Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. Quando nós fazemos, né, como o profeta dizia, deixa que Deus prover nas nossas vidas. Assim aconteceu com o nosso presidente. Tinha um emprego dele, ele deixou Deus prover na vida dele, deixou que Deus venha abençoando ele na obra. Glória a Deus, aleluia, e louvado seja. E o profeta foi assim. A Salomita, aquela mulher que se tornou amiga dele, fez um quarto para ele quando ele fosse para a obra missionária naquela região. Ele deu o quarto de dormir. E aí acontece com o homem de Deus, com a mulher de Deus, que faz a obra de Deus com amor, porque sempre vai surgir uma sodomita para abençoar. Sempre vai surgir, não fica dispenso, não fica, porque o Senhor provê as coisas na vida.
e ele profetizava, acontecia. Nós não temos que temer, porque assim como o Senhor Deus era com o profeta, ele é com nós. Porque assim como o Senhor Jesus ele veio a essa terra fazer milagre e nos libertar da condenação eterna, onde o inimigo pensou que ia conseguir nos levar para o abismo junto com ele, mas o Senhor Jesus ele veio nos comprar, e ele veio por meio dos humildes, ele veio ensinar, ele veio libertar os presos, os prisionários, aqueles que estavam angustiados, e ele veio para salvar. E assim nós observamos a história do profeta Eliseu, tem um pouco o que o Senhor fez por nós, Jesus. Porque o profeta Eliseu ele era o profeta dos mais precisados, dos humildes, dos pobres, e também era conselheiro da elite dos reis, ele também era conselheiro. Aonde o profeta Elias julgava, fazia o fogo cair do céu, e ele ressuscitava, fazia a farinha prover e transformava a água que não prestava para tomar em água limpa, onde a natureza estava atingida, e ali ele conseguiu fazer aquela água ficar boa para se beber. Glória a Deus. Era um profeta humilde, aonde ele estava para ajudar aquele que precisava dele e também para aconselhar os reis. Observando no final da história de Eliseu, quando ele já estava para partir, que o rei foi até ele, chamava ele de pai, porque era um profeta que todo mundo gostava. Mas sempre na história de nós, da nossa caminhada, sempre vai ter uns que não vai estar achando bom a palavra, se é pregado o trabalho do Senhor, o trabalho que a gente faz. Sempre vai ter um para querer julgar, mas só que nós não tem que ter medo. Nós não tem que ter medo, porque quem está conosco é maior. Assim, Eliseu falou para o seu servo, para o seu moço, para que ele não temesse, que o maior estava com eles. Ali quando eles foram cercados ali pelos cavaleiros, aqueles soldados, mas o maior era Deus, e o maior que está com a igreja é Deus, o maior é Jesus que está conosco. Para nós não temer, ir atrás das almas sem medo. Nós não temos que temer o inimigo das nossas almas, ele quer nos parar. Mas Jesus está na frente da nossa batalha, da nossa luta, da nossa peleja. Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nosso bairro, nosso povoado tiver alguma macumbeiro, nós não temos que temer, nós temos que visitar, levar a palavra para ele. Porque o maior está conosco, nós estamos com ele. O maior é Jesus. O maior é Jesus que libertou aquele gadareno que tinha uns 6.000 demônios sobre a vida dele. Nós não temos que temer, porque o que nós temos que fazer é como o profeta, né? Que ele aconselhava a elite e
E os mais humildes, os pobres, estavam ali para ajudar duas classes de gente. Os mais ricos e os mais pobres estavam ali. E nós temos que evangelizar, não é só o cachaceiro, é todos, porque todos precisam da salvação. Agora vai depender deles querer ou não, mas a nossa obrigação é levar a palavra. Assim como o profeta visitava, abria a escola de profeta para que aquilo não morresse com ele. Como o mestre dele deixou aquela unção, ele queria deixar o ensino para a geração nova. É assim que é um ministério, é assim que acontece no ministério. O presidente vai ensinar de cooperador, até presbítero, aí chega evangelista, até pastor, para que cada geração fica uns para ensinar. Assim Jesus fez, deixou o seu discípulo e chegou aqui até nós, onde nós estamos levando a palavra do Senhor. Glória a Deus, e seja louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu observo que o profeta era o povo, era a comunidade que sustentava. E quem sustenta a igreja é os fiéis, é os membros. Que não fossem os membros, como era que o ministério ia para frente? Por isso que é preciso nós devolver os 10% do tesouro do Senhor. Para que serve? Para a obra, para fazer a obra, porque não tem como fazer. O profeta Eliseu era rico, mas ele preferiu ter uma riqueza espiritual, porque se ele tivesse buscado essa riqueza espiritual, ele deixou a riqueza física por algo espiritual. Porque ele queria ajudar aqueles que precisavam de uma restauração, como ali aquela mulher que tinha um filho, né? Precisava ser restaurada a vida dele, que ele não tivesse abandonado a riqueza para servir a Deus, para pegar uma riqueza espiritual, foi uma riqueza melhor que ele escolheu, porque talvez na riqueza dele ele podia se corromper, mas foi um profeta no meio da elite, mas nunca se corrompia. Sempre ele sabia o lugar dele, nunca se corrompeu. É porque era obediência. O segredo do crente está na obediência. Glória a Deus. Se nós ser obedientes a Deus, o Espírito Santo está conosco. E tem que andar junto à obediência e andar junto à oração. Para o profeta segurar essa unção todinha que ele tinha, a unção de que a comida tivesse venenada, ele colocava farinha no veneno e saía. A água estava sem prestar para beber e ele jogava um pouquinho de sal e a água se tornava pura. Mas é porque ele tinha uma vida de oração. Precisa obediência e oração. Que nós não tivermos uma vida de oração, nós não ficamos em pé. Todos os profetas de Deus que foi bem sucedido no seu trabalho, porque todos tiveram uma vida de oração. O segredo é a obediência e a oração. Para nós ter uma unção, nós temos que ter um sacrifício.
o sacrifício de Eliseu, abandonou tudo que ele tinha para servir a Deus, para que ele recebesse uma unção redobrada, não para ele se achar no meio dos profetas, mas para ajudar aqueles que precisavam. Glória a Deus. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É por isso que o ministério ele só funciona se tiver o dizimista, né? E nós sabemos do nosso ministério, um ministério que agora que já está numa fase que saiu de bebê, é um ministério novo. E nós precisamos de manter esse ministério como nossos dízimos, para que mais vidas sejam alcançadas. E os nossos pastores, nenhum são salariados, mas cada um faz a obra como? O meu menino, agora ele não está mais trabalhando na Secretaria de Missão do Ministério Pioneiro, mas ele me falou que ele trabalhava na Secretaria de Missão e tinha um carnezinho de R$10. A meta deles fazer por mês era 30 mil, mas tinha mês que fazia 50 mil. E para que era que ele arrecadava? Para ajudar no pagamento dos pastores. Já era para pagar o salário do pastor. Já o dízimo e as ofertas já entrava em outra coisa do ministério. É assim, mas nós que recebemos um salário, não tem como pagar todo mês um cartãozinho, mas vamos pagar, por ideia de pagar um cartão, vamos ajudar a Secretaria de Missão, porque através das ofertas da Secretaria de Missão, aonde nós vamos ajudar os pastores que estão no campo. E é isso aí que Eliseu recebia da comunidade, do povo, da escola do profeta, uma ajuda para ele manter o ministério dele. Mas ele não tinha o ministério dele com sinceridade e amor. E muitas vezes eu vejo que o nosso presidente pede uma ajuda para comprar cimento para alguma congregação. Tem muitas vezes que tem muitos que têm vontade de ajudar, mas sabe que só tenho a de pagar suas contas, e já está tudo no caderno, e só tem o de devolver os 10%, mas sempre devolve os 10%, porque isso aí é o missionário. É o missionário da obra do Senhor. Quando nós estamos devolvendo o nosso 10%, já é uma missão que nós estamos fazendo, porque já vai ajudar mais vidas. Glória a Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Observamos que o profeta, ele deixou os bens para fazer a obra de Deus. E observamos Jesus também largou o seu trono para socorrer aqueles que estavam condenados. Que não fossem esses dois homens abandonar as coisas bem que eles tinham para salvar a humanidade estava feita. Que não fosse o nosso presidente abandonar o seu emprego para abrir um ministério para salvar a vida aqui na nossa cidade. Tinha muitos que estavam na prisão, tinha muitos que estavam nas drogas, muitos estavam na cachaça, e muitos estavam na macumba. Glória a Deus, através do Ministério da Assembleia de Deus, Deus teve salvado o nosso homem de Deus, que é o nosso irmão Arinaldo, que Deus tirou. Que não fosse o nosso presidente ter abandonado o emprego para ter essa obra bem de Bacabal, talvez ele ainda estava lá, escravizado por inimigo das nossas almas. Mas Deus trouxe esse homem aqui para fazer a diferença. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade